Desde cedo, Gohan mostrou um potencial absurdo, onde mesmo sem treinar ele sempre conseguia se igualar ou ultrapassar com facilidade personagens com um poder assustador. Mas em um certo momento, Gohan focou nos estudos e relaxou completamente das lutas. Então surge a dúvida, e se o Gohan nunca tivesse parado de treinar, especialmente nos 7 anos entre a Saga Cell e o torneio da Saga Buu? E se Gohan tivesse se empenhado nos treinamentos? Bom, esse parece um cálculo inimaginável, mas um filme de Dragon Ball nos deu uma grande pista. Então nesse vídeo vamos tentar investigar o potencial de Gohan, analisando o poder de luta dele oficial da Saga dos Saiyajins até a Saga Buu. Também vamos analisar a personalidade problemática dele, um híbrido de humano com Saiyajin que não gosta de lutar. 2 menos 1 é? 38. Vinícius. Mas quando seu instinto Saiyajin aparece, ele humilha os seus adversários. E agora eu vou começar a fazer algo diferente. O melhor comentário ou o mais engraçado vai ser colocado na comunidade com o posto de melhor comentário e pode aparecer como assunto em outro vídeo. Você está no meu perfil geek e agora vamos ao que interessa. Gohan, me escute bem. Quando você tem vontade, pode se tornar o homem mais forte desse mundo. Acredite em si mesmo e liberte todo o poder oculto que tem dentro de você. Mostre pra mim o seu verdadeiro poder e proteja a Terra com essa sua força. Saga Saiyajin. Na Saga dos Saiyajins, quando Raditz chega à Terra, Gohan era apenas uma criança mimada e não tinha nada de treinamento. Nesse ponto, ele tinha exatamente 1 de poder de luta, mas quando se enfureceu ao ver seu pai em perigo, seu poder oculto se manifestou e subiu para 1307, ultrapassando os 1220 de Raditz. Isso se torna bizarro quando lembramos que na luta contra Raditz, Goku tinha 416 de poder de luta sem os pesos, e o máximo que ele chegou foi a 925 quando concentrou seu poder no Kamehameha. Ou seja, Gohan sem nada de treinamento já conseguiu ultrapassar o Goku, que nunca parou de treinar e teve muitas batalhas na sua infância. Então, desde cedo, o potencial oculto de Gohan já foi deixado claro. Como comparação, vamos pegar o Goku no início do Dragon Ball clássico, onde ele já tinha 10 de poder de luta. Isso porque ele já tinha recebido treinamento do seu avô. E no final de Dragon Ball clássico, Goku tinha 368 de poder de luta. Após Gohan treinar 1 ano com Piccolo, até a chegada de Vegeta e Nappa na Terra, ele atingiu 1080 de poder de luta. Se antes o poder base dele era 1, agora é 1080. É praticamente toda a evolução dele em 1 ano. Goku nesse ponto estava com 5000 de poder de luta, logicamente se controlando. Quando ele libera seu Ki, ele chega a mais de 8000. Vamos colocar aqui que Goku estava em torno de 9000 a mais de poder de luta, sem utilizar o Kaioken. O máximo que Gohan chegou se enfurecendo foi a 5200 de poder de luta. Já na saga Freeza, contra alguns soldados de classe baixa, Gohan tinha 1550 de poder. Logo depois, o Patriarca desperta o poder oculto de Gohan, que teve um salto absurdo para 16.000. Mais à frente na história, após Gohan estar quase morto, Goku chega em Namekusei e dá uma semente dos deuses para ele. E assim acontece o Zenkai, aquela habilidade que o Saiyajin tem de aumentar seu poder de luta depois de se recuperar de uma batalha. Aqui o poder de Gohan aumenta para 25.000. Após Gohan ter sido ferido na luta contra a segunda forma do Freeza, o Dendê cura ele. Aqui acontece outro Zenkai, e dessa vez o poder dele aumenta para 84.000. Quando Freeza na sua terceira forma estava espancando Piccolo, Gohan se enfurece e atinge a marca de 900.000 de poder de luta. Aqui o salto de poder foi incrível, onde por um breve momento ele consegue acertar golpes em Freeza, mas não adiantou muito, já que aqui Freeza tinha 2.120.000 de poder. Mas quando Gohan concentrou o Masenko, chegou às incríveis 1.600.000 de poder. Prestem atenção na forma como sempre o Gohan se enfurece, mas vamos falar disso mais pra frente. Já na saga dos androides, na chegada do Freeza e de seu pai Rei Code à Terra, Gohan tinha como poder base de luta 150.000. Após Trunks derrotar Freeza e Rei Code, ele fala sobre a chegada dos androides. Após isso, Gohan treina durante 3 anos, alcançando 3 milhões de poder de luta. Ou seja, o poder de Gohan aumentou 950.000 por ano. Depois vem a preparação para o Torneio do Céu, e Goku e Gohan treinam na Sala do Tempo durante 1 ano. E no Torneio do Céu, vimos que o Gohan em Super Saiyajin tinha 4 bilhões e 200 milhões de poder de luta. 200 milhões a mais que Goku, mas 300 a menos que Cell. Aqui, Goku não se rendeu apenas pelos 200 milhões a mais de poder de luta, mas sim pelo potencial oculto que Gohan poderia alcançar. Então, quando Cell pisa na cabeça do Android 16, o que o Goku esperava aconteceu. Gohan se enfurece e atinge
atinge o Super Saiyajin 2, alcançando 8 bilhões e 400 milhões de poder de luta, onde acabou com os Cells Juniors, que tinham 2 bilhões e 400 milhões de poder de luta. Cell, tentando usar 100% do seu poder, não conseguiu superar Gohan, e atingiu apenas 7 bilhões de poder. Mas ele, vendo que perdeu a luta, tenta se explodir junto com a Terra. Goku leva ele para o planeta do Sr. Kaiô e explode lá, mas o Cell sobrevive e como ele tem as células Saiyajins, também acontece o Zenkai. Sendo assim, ele voltou mais forte com 8 bilhões de poder, mas na batalha de Kamehameha, Gohan teve um poder de luta maior que o Cell, atingindo 11 bilhões contra 9 bilhões e 500 milhões de Cell. Eu tenho um probleminha. A saga de Majin Buu. Após Gohan derrotar o Cell e Goku ter morrido, tudo indicava que ele teria um papel importante como protetor da Terra. Mas, para a surpresa de todos, Gohan relaxou completamente. No início da saga Buu, quando ele está treinando com Goten, vemos que Gohan possui 70 milhões como poder base. E o Goten já tinha 5 milhões e 400 mil de poder base. Já em Super Saiyajin 1, Gohan atinge 3 bilhões e 500 milhões de poder. Ou seja, devido à falta de treinamento, o poder de Gohan diminuiu, já que na saga Cell ele tinha 4 bilhões e 200 milhões em Super Saiyajin 1. E acredite se quiser, o Kaioshin é mais forte que o Gohan. Ele tem 3 bilhões e 600 milhões de poder de luta. Durante 7 anos entre a saga Cell e a saga Buu, o poder de Gohan diminuiu 1 bilhão em Super Saiyajin 2. Ele definitivamente regrediu. Como a energia de Gohan tinha sido absorvida, ele não tinha força suficiente para lutar com Dabura e Majin Buu em Super Saiyajin 2. Então, ele enfrentou Dabura com seus 3 bilhões e 500 milhões de poder em Super Saiyajin 1. Contra 4 bilhões de Dabura, enquanto Majin Buu chegava até 11 bilhões de poder. Depois de Gohan quase morrer para Majin Buu, o Kaioshin leva ele para o seu planeta, e lá ele treina com a espada Z, onde alcança 80 milhões de poder de luta na sua forma base. Depois que o velho Kaioshin sai da espada, ele libera mais poder oculto do Gohan com o ritual, e ele atinge 70 bilhões de poder. Como comparação, o Super Buu sem absorver alguém tinha 52 bilhões de poder. Ao saber que Super Buu tinha matado muita gente, incluindo a sua mãe, ele fica arrogante e acaba sendo absorvido por baixar a sua guarda. Voltando um pouco à parte do torneio, ele mostrou que não estava preparado para enfrentar um inimigo como Majin Buu e acabou sendo superado por Goku e Vegeta. Não só teve dificuldade com o Majin Buu, como teve dificuldades com o Dabura, e teoricamente seria o oponente que Gohan deveria conseguir derrotar. Será que se o Gohan tivesse treinado como deveria nos 7 anos, ele teria acabado com o Majin Buu com facilidade? Será que ele teria alcançado o Super Saiyajin 3? Para confirmar o potencial de Gohan, podemos lembrar que além do Vegeta ressaltar que Gohan é o que tem mais poder oculto em Dragon Ball Z, no Super ele volta a reforçar isso, dizendo que ele é o que tem mais potencial. Então sabemos que teoricamente era para o Gohan ser mais poderoso que Goku e Vegeta. E isso se ele tivesse o mesmo instinto Saiyajin de luta. Mas podemos ter uma pista sobre o potencial de Gohan em um dos filmes de Dragon Ball. Estamos falando do filme 10, O Retorno de Broly. Bom, os filmes antigos costumam deixar claro que se passavam em uma linha do tempo alternativa, com acontecimentos que não seguiam a lógica do mangá e do anime do Z. Outra informação importante é que o filme saiu no Japão em 12 de março de 94. E a informação que eu encontrei é que o mangá da saga Buu começou por volta de 14 de março. E por que isso é importante? Se o filme foi produzido antes da saga Buu, é possível que os responsáveis tenham trabalhado com a ideia que Gohan era o guerreiro mais forte, que ele tinha seguido com os treinamentos. Ele continua sendo o mesmo animal de sempre. Mas acho que aumentei meus poderes nesses 7 anos. Já que foi na saga Buu que de forma inesperada Gohan desleixa completamente. Outro ponto é, o poder do Broly, ao que tudo indica, é ilimitado e pode ir crescendo durante a batalha. Então é um pouco difícil de dimensionar. Mas o que sabemos é que ele teoricamente é o mais poderoso de todos. E temos sobre o poder de Broly são as informações que o roteirista Takao Koyama contou no Dragon Book, lançado em 2006. Ele disse o seguinte: não existe ninguém no mundo mais forte do que Broly. Mesmo Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, morria de medo. Eu sentia que era impossível que um poder como Broly pudesse morrer com apenas uma luta. Nessa mesma entrevista, ele conta que Broly é um guerreiro imbatível, e por isso ele sempre retorna de alguma maneira. E na versão do Broly do Super é explicado tanto no anime quanto no material promocional do filme de Super Hero que o poder do Broly é ilimitado, mas seu corpo tem um limite. Se ele continuar aumentando seu poder, ele se autodestrói. No anime, o exemplo é dado com a Kale, que tem o mesmo tipo de poder do Broly. E por que isso é importante? Primeiro ponto é que Gohan afirmou que durante os 7 anos que se passaram, ele ficou mais forte. Segundo é que Gohan conseguiu rivalizar minimamente com o Broly, mesmo estando na sua forma base, enquanto o Broly já estava em Super Saiyajin.
Isso é um grande indício de onde o potencial de Gohan poderia ter chegado se ele tivesse mantido os treinamentos. Ele conseguiu não ser desintegrado pelo Broly, estando na sua forma base com esses 7 anos de treinamento, é bem possível que ele conseguisse vencer o Majin Buu com muita facilidade. Afinal, o Broly do Z é alguém de poder ilimitado, segundo o Koyama. Mas vamos usar as escalas de poder de Dragon Ball Z agora. Gohan começa a saga dos androides sendo um guerreiro não tão forte assim, mas com um grande potencial. Com um ano de treinamento na Sala do Tempo, Gohan atingiu o Super Saiyajin 1, e por um breve momento, Gohan mostrou o Super Saiyajin 2, como mostrado em um episódio filler. Mas fillers bem feitos tendem a acrescentar a história ao meu ver. A métrica que temos que ter aqui é, dentro de um ano, Gohan passou a estar entre os 3 mais fortes, mostrando o potencial de evolução absurdo. E no final da saga Cell, ele se torna o número 1, ao despertar seu poder oculto, alcançando o Super Saiyajin 2. Tendo isso como parâmetro, podemos ter mais certeza de que 7 anos de treinamento que o Gohan jogou no lixo elevariam o poder dele de forma bizarra. Com o tempo, a evolução de poder dos personagens durante as lutas acabou ficando meio exagerada. Goku nas lutas contra Vegeta e Freeza em Dragon Ball Z evoluiu um pouco, mas nada estratosférico. Já em Dragon Ball Super, só no Torneio do Poder Goku eleva seus poderes em um espaço curtíssimo de tempo. E isso vale pro Gohan também, vou explicar mais pra frente. Na capa do volume 336 da saga dos androides, vemos uma imagem de como foi o treinamento de Gohan e Piccolo com Goku durante os 3 anos. Essa seria a única imagem que temos desse treinamento. Goku está em Super Saiyajin treinando os dois. Segundo a lógica do Piccolo, se eles não conseguem derrotar um Super Saiyajin, não deveriam nem se apresentar. E errado ele não tá. Vimos que Goku conseguiu alcançar o Super Saiyajin 3 no outro mundo. Gohan tivesse mantido contato com Goku simplesmente falando com ele, utilizando o método de encostar no Kaiô, e o Goku poderia até ter informado o Gohan sobre isso se ele quisesse encostar no Kaiô e conversar com ele, como ele já fez várias vezes. Mas como vimos no vídeo que eu fiz sobre como o Goku descobriu o Super Saiyajin 3, existe a possibilidade de ele estar aprimorando a transformação naquele período. E por isso ela sugava tanta energia reduzindo a sua duração. Ela não estava dominada. E claro, se o Gohan estivesse empenhado nos treinamentos, não tenho dúvidas nenhuma de que o Gohan conseguiria o Super Saiyajin 3. O potencial dele permitiu ele alcançar o Super Saiyajin 2 antes de todo mundo. E galera, vocês já imaginaram o poder de Gohan como Super Saiyajin 3? Mas o mais incrível é que mesmo se tirarmos o Super Saiyajin 3 e colocar 7 anos de treinamento pesado, Gohan ainda assim bateria de frente com Goku tendo o Super Saiyajin 3, já que vimos que a evolução de poder dele é gigantesca, sempre que ele se dedicou. Mas também temos que lembrar que o Super Saiyajin 3, da forma como vimos, acaba com a resistência do guerreiro. E ele não seria capaz de derrotar Majin Buu justamente porque o Majin Buu se regenera o tempo todo e tem uma resistência absurda. A não ser que Gohan tivesse força o suficiente para aniquilar o Buu rapidamente, já que vimos que o Super Saiyajin 3 é eficiente para lutas que possam ser encerradas de forma rápida. E esse foi o único motivo que fez Vegeta usar o Super Saiyajin 3 em Dragon Ball Daima. Caso você não saiba, essa luta foi a única que alguém já venceu usando o Super Saiyajin 3. Com os poucos treinamentos que Gohan teve em Dragon Ball Super, ele já tinha alcançado o poder suficiente para lutar com o Dispo, terceiro membro mais forte da tropa. Conseguiu dar um certo trabalho para o Hit. Treinando poucas horas, Gohan recuperou seu modo Ultimate, se equiparando ao Freeza Dourado. Vocês percebem o quão bizarro é o potencial de Gohan? É que ele realmente não quer lutar. Mas podemos chegar à conclusão de que se Gohan, Goku e Vegeta tivessem treinado de forma igual, Gohan teria superado ambos e derrotado facilmente o Majin Buu. E sobre o Super Saiyajin 3, embora eu ache que o Gohan mostrou que conseguiria alcançar essa forma, eu sinceramente acho que ele não buscaria por isso, ele acabaria recorrendo à sua forma mística. Por último, vimos o Gohan se equiparar aos poderes do Instinto Superior após se enfurecer no Dragon Ball Super Super Hero, atingindo a forma de Gohan Beast. Não temos muitas pistas sobre essa transformação ainda, mas o que Akira Toriyama disse foi que esse nome remete ao fato dele estar despertando o seu poder de forma selvagem. Gohan desbloqueou essa forma ao pensar que Piccolo havia morrido. A forma como ele alcançou esse poder nós já vimos outras vezes, na luta contra o Raditz e na luta contra o Cell, quando o Cell pisa na cabeça do Android 16. E esse é um traço da personalidade de um Saiyajin híbrido com um humano. Gohan nunca teve um instinto de luta, mas esse instinto aflorava sempre que as pessoas que ele ama estavam em perigo real. E talvez esse lado emocional, humano, misturado com o instinto Saiyajin, seja a raiz da fúria de Gohan, o motivo pelo qual ele desperta o seu poder com tanta intensidade. Diferente dos outros guerreiros Saiyajins, o Gohan, por ser meio humano, ele tem alguns valores dos seres humanos. Quando ele foi estudar na cidade, ele fez questão de colocar aquela fantasia de super-herói para ficar salvando as pessoas. E todos nós sabemos que os Saiyajins não são bem heróis. Eles apenas gostam de lutar e não querem que a Terra seja destruída. Mas não saem por aí salvando as pessoas na rua como se fossem o Superman. Enfim, é sempre interessante debater a personalidade dos personagens, pois percebemos o quão complexas as obras conseguem ser, e que às vezes acabam esquecendo de detalhes importantes.
Agora só nos resta ver qual será o papel de Gohan nos próximos capítulos de Dragon Ball Super. Mas é claro, agora eu quero saber de vocês, que tipo de poder vocês acham que o Gohan poderia ter alcançado nesses 7 anos que ele não treinou? Ele seria o guerreiro mais forte disparado? Claro, se você chegou até aqui, não esqueça de conferir os últimos 2 vídeos com informações inéditas sobre Dragon Ball. Do lado esquerdo você tem a explicação definitiva do final de Dragon Ball GT. Já do lado direito você pode conferir 23 episódios perdidos de Dragon Ball. São muito difíceis de achar, mas eu compilei tudo pra vocês. Certo, pessoal? Não esqueçam de curtir e hypar esse vídeo para dar aquela força. Se você quiser ser citado nos próximos vídeos e ter acesso antecipado ao conteúdo, se torne membro. É um preço bem baratinho e você me ajuda demais para trazer mais conteúdos. Dito isto, valeu e até o próximo vídeo.